Nós estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com um especial que a gente está fazendo sobre as eleições 2022. A gente já está aí nas vésperas do dia 2 de outubro, primeiro turno, onde a gente vai estar escolhendo os deputados estaduais, deputados federais, os senadores, os governadores de cada uma das 27 unidades que a gente tem no nosso país e, para completar, o presidente da República. A gente está aí numa tensão pré-eleitoral muito grande no Brasil inteiro. Minas Gerais sempre carrega uma responsabilidade enorme, não só pelo tamanho da população, mas pela influência dos políticos, da grandeza econômica e por aí vai. Meu caro Marcos Pestana, candidato pelo PSDB, por mais que a gente já tenha aí uma campanha muito bem esclarecida, muito bem posicionada entre os candidatos, você saiu lá da sua comunidade para poder provocar esses temas, para poder ser também um dos candidatos ao governo do Estado. A gente falou sobre temas importantes no último bloco. Eu queria que você posicionasse um pouco melhor sobre a importância e o que você entende de mais vital a Minas Gerais no que diz respeito a partes que a gente sabe da importância, como é o caso da infraestrutura. E aí eu já vou colocar mais alguns temas aqui para a gente abordar ao longo deste tempo. Queria que você continuasse a questão da infraestrutura e a partir daí a gente falasse sobre dois temas também fundamentais, que é educação e segurança. E depois desses, a gente tendo tempo, você querendo finalizar com mais alguma área que é vital, também a gente segue. Então vou te pedir para você falar um pouco sobre a questão da infraestrutura para Minas Gerais, a questão da educação e segurança. Na infraestrutura se revela aquilo que eu disse, a quase mediocridade do atual governo, a pasmaceira, paradeira completa, porque nós temos a maior malha rodoviária federal e temos uma grande malha estadual. Há um contraste claro, o Zema faz o Pimentel, do Pimentel seu principal cabo eleitoral, mas se nega a comparar com os governos do PSDB. No nosso governo, nós fizemos 5.300 quilômetros de asfalto, ligamos 219 cidades à malha asfáltica. Não tinham, era lama na chuva, poeira na seca, ambulâncias, transporte escolar dos jovens que vão estudar na cidade maior o ensino superior, produtor rural escoano. Só quem foi a Morro do Pilar, ou foi em Águas Formosas, em Machacalis, ou tantas outras cidades que eram terra, eu andei o Minas inteiro e eram terra, sabe o processo. Chapada Gaúcha, se não me engano, era terra. Era o maior trecho, eram 86 quilômetros, Chapada Gaúcha. Foi o maior trecho do... E virou asfalto. E virou asfalto. Ao vivo. Não, é uma coisa... bons tempos aqueles, né? E nós fizemos o Proacesso e o ProMG que mantinha as estradas. Um programa concebido pelo Anastasia e pelo Aécio, onde você não contratava o tapa-buraco, você contratava a manutenção de um lote. Então você tinha um lote regional, a empresa tinha um contrato do ProMG, onde ela cuidava de tapar os buracos, barranco que caía, qualquer incidente que tinha, a sinalização. Eu, como deputado, comecei a andar em estradas seguras, porque tinha língua de gato na noite, e mesmo estradas sem acostamentos, dava aquela sensação de proteção e segurança. Então, isso tudo acabou, o ProMG, as estradas estão em frangalhos. O Zema contou para o Aécio que antes que ele ia abrir loja Zema, ele andava com 3 steps, porque furava muito pneu, que depois do governo do PSDB ele passou a andar com um subsalente só, um step. Ele vai ter que voltar, se ele perder a eleição, voltar a ter 3 steps, que as estradas estão em frangalhos. E as estradas rurais, tudo, a ação do governo política é pífia. Quer dizer, a voz de Minas não está presente. Quer dizer, Fernão Dias, nós é que duplicamos no governo Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo. A faixa leste
que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares, está claudicando, faz obra ali e aqui e não conclui, tem 20 anos que está essa novela. 262 não resolve, quer dizer, a comunicação, essa distância que o Triângulo sente de Belo Horizonte. Então, assim, é uma falta de voz. O metrô, a última estação de metrô, o último metro de trilho foi no governo Fernando Henrique, do PSDB, a estação Vilarinho. Já tem 20 anos e não acontece nada. Quer dizer, a voz de Minas não está presente, não se briga, não se luta. É uma visão tacanha, medíocre, pequena. Por isso que eu aceitei ser candidato por insatisfação. Minas não merece isso, Minas merece muito mais. Também, agora está aberta uma perspectiva das ferrovias, com o novo marco das ferrovias, produto de um projeto de lei do senador José Serra, do PSDB. Então, assim, e o João Leite, o governo estadual estava dormindo em berço esplêndido, e pacato, passivo. Se não fosse o João Leite com a comissão da Assembleia de Ferrovias, ia renovar as concessões, gerar dinheiro para aplicar no Centro-Oeste e no Nordeste, não ia ficar um níquel aqui. Então, assim, é de se espantar. Então, tem que ter uma ação política e técnica muito efetiva e com a experiência e com a equipe que eu posso formar. Além de tudo, essa coisa da equipe. Esse governo que está aí é um desrespeito à inteligência mineira, né? É uma gauchada, uma paulistada trazida de fora nas empresas estatais. A secretária de Cultura é carioca, nada contra, uma educadora até respeitada, mas não dá para pilotar a pandemia lá do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vou fazer um governo com mineiros para os mineiros. E a educação que você tocou, tem que ser muito telegráfico, mas qual é o dilema da educação? Minas já ocupou o primeiro lugar nacional no ensino fundamental, nos nossos governos, caiu para quarto, quinto, nas avaliações nacionais. Qual o dilema mineiro? Você tem 1.800.000 alunos. Interessante observar que nos últimos 20 anos a rede estadual perdeu 1 milhão de alunos pela correção da curva demográfica, está nascendo menos bebê, tem menos demanda. Uhum. Então tem 3 milhões, 1.800.000, já foram 2.800.000, distribuído em 3.500 escolas com suporte, grosso modo, de 80.000 professores. Não falta vaga, então, a não ser na pré-escola. Você tem capacidade de oferta, o problema é qualidade. As crianças chegam depois da 9ª série sem fazer as contas básicas da matemática, sem decifrar um texto, sem conhecimentos básicos de ciência, biologia, química, física e sem capacidade de raciocínio abstrato filosófico para resolver problemas. Então, assim, não adianta só as crianças estarem presentes, ela não está fazendo nada, pelo que você falou. Hã? Pelo que você falou, elas não estão aproveitando nada. Isso precisa de uma revolução, um choque. Nós já tivemos programas, então você tem que, primeiro... Se a criança fica lá, estuda lá 6, 7, 8 anos e não aprende... O problema, o Brasil é humilhado, não é só aqui em Minas. O Brasil é humilhado quando sai o PISA, que é a avaliação internacional, a gente fica na rabeira, no bloco da metade para trás. E assim, como é que você resolve isso? Primeiro, você tem que transformar a escola num espaço comunitário e não estatal. Você tem que estimular a comunidade e as famílias a abraçarem, porque isso é que repercute. As crianças precisam, os jovens, perceber, até para a autoestima, que a família e a comunidade valorizam o processo de aprendizado. Isso dá mais resultado que muitos outros fatores. Para isso, você tem que ter uma aliança fundamental, um estímulo para as diretoras. Elas que são as líderes. O governo Zema está entupindo elas de burocracia, de relatório, em vez de estimular elas a exercerem a sua liderança. Quem é o pivô de interlocução
das professoras, dos alunos, das famílias, da comunidade é a diretora. Eu vou cuidar disso pessoalmente, com a secretária ou com o secretário de Educação. Essa interlocução com os 3.500 diretores de escola. Por outro lado, você não faz educação de qualidade sem professor motivado. É preciso isolar o elemento sindical. O movimento dos professores é muito ideologizado. Eu vou tentar fazer um pacto. A questão salarial sindical é comigo. E eu vou dialogar. Eu não vou terceirizar. O Zema não conversa com ninguém. Ele terceiriza a interlocução. E, então eu vou conversar, mas propor. Eu não quero saber se o professor é do PSTU, do PSOL, do PT, do PCdoB. Eu quero um pacto em favor dos jovens e das crianças. Eu sou um professor, sou um educador. Então eu quero ganhar confiança e falar assim, vamos discutir salário, carreira, é preciso até uma nova carreira, mas no espaço da escola todo mundo tem que estar unido em favor da qualificação do aprendizado das crianças e dos jovens. Precisamos de novas tecnologias, a molecada é habituada com lan house, joguinho eletrônico, aí você vai combater isso com giz e quadro negro? Não dá, né? Tem que ter um choque de inovação em métodos pedagógicos. Tem que ter uma ação vigorosa na pré-escola, com o governo federal e com as prefeituras, e no ensino médio profissionalizante. O nosso impacto do ensino profissionalizante é muito irrelevante. Isso se faz em parceria com o Sistema S e com a iniciativa privada, que é quem sabe qualificar para o mercado. Então é preciso os jovens, nem todo jovem está vocacionado e quer ir para a universidade. É preciso garantir empregabilidade. Nós temos um quadro trágico de desemprego, subemprego, desalento, e nós precisamos disso. E, por último, você tinha falado da segurança. Segurança, nós temos boas polícias, nós precisamos só recuperar a confiança, porque foi quebrada, porque o governador prometeu, publicou, mandou uma lei e vetou a própria lei. Então, houve uma quebra de confiança. Mineiro gosta de palavra dada, palavra cumprida. E isso a interlocução vai ser direto comigo. Eu queria que você finalizasse não apenas fazendo uma mensagem para Minas Gerais, mas sobre esse último tema que a gente está falando aqui, no meu entender, ou de qualquer pessoa que construa o progresso, é certamente uma das partes mais importantes. Então, a questão da educação. A gente sempre teve aí essa história de que no passado a educação pública era a educação exemplar. O meu pai estudava na educação pública, você passou pela educação pública. E hoje ninguém quer participar da educação pública. Como é que você, como político, com uma missão de transformar, o que você faria, então, além da questão financeira, e aí para a gente encerrar essa nossa conversa, talvez com um dos temas mais importantes que a gente tem para evoluir como nação. O que você faria efetivamente para resgatar a qualidade do conhecimento, da educação, da formação acadêmica para a atividade pública? Como é que você iria de fato resgatar isso? Tudo começa, Gustavo, com uma atitude, uma postura. Hoje há uma ausência, um vácuo absoluto. Ausência de liderança, ausência de formulação consistente, ausência de gestão coletiva, a equipe é toda fragmentada, ausência de presença política, ausência de iniciativas para equacionar definitivamente o problema fiscal, orçamentário. Não se faz educação, saúde e segurança de qualidade, nem investimentos em infraestrutura, com o Estado quebrado. Que está mascarado essa questão e a população ainda vai descobrir isso. Eu sou especialista em finanças públicas. Mas então é uma questão muito mais de ter um governador experiente, corajoso, que tenha liderança e que use a voz de Minas. O Zema nunca reuniu com os 53 deputados federais e com os 3 senadores para
bancar os interesses de Minas em Brasília. O Paulo Guedes não atendeu ele, mandou para o Mansueto não atendeu. Ele foi atendido para falar sobre a dívida de Minas e levou um não de uma técnica de terceiro escalão. Eu já teria dado um escândalo, telefonado para o presidente, quando o Paulo Guedes não me atendeu e não iria conversar com uma técnica de terceiro escalão. É o governo de Minas, é o governador de Minas. Falta essa noção, falta essa experiência. Não é por maldade, eu acho que ele é até bem intencionado, mas ele não é vocacionado para a questão política. E essa eleição, infelizmente, eu torço para que tenha o segundo turno, tanto nacional quanto estadual, para discutir melhor essas questões. Foi pífia. A sociedade, há uma falsa noção de polarização radical, mas a polarização radical nacional, Lula e Bolsonaro, envolve 10% da população, 90% está muito pouco interessada na eleição. Nunca houve, eu mexo com eleição desde 1978. Fui eleito vereador em 1982, 40 anos atrás. Eu mexo há 44 anos, participei de todas as eleições. Essa é a eleição mais desanimada, mais fria, mais desmobilizada que tem da história política recente do Brasil. E o cidadão precisa acordar até domingo e saber que é o destino dele, da família dele, que está em jogo. Essa é uma realidade muito clara. Eu queria te agradecer, meu caro Marcos Pestana. Querendo ou não, você, além da trajetória, tem uma riqueza de conhecimento próprio muito grande. Qualquer pessoa que fica conversando com você um pouco sai dali mais enriquecido, mais bem posicionado perante a vida. Eu estou falando isso porque eu já tive várias conversas com você e sei da profundidade e da qualidade dos seus pensamentos e conhecimento de maneira geral. Então, é uma sorte para Minas ter candidaturas como a sua. Eu sei que o processo está muito bem esclarecido aí. As pesquisas estão mostrando uma clareza ali entre o Zema e o Calil. Mas eu acho que vai mudar isso. Tem chance de mudar, tem caminhos e espaço para mudar, mas a realidade está posta ali. E eu entendo que tem pessoas com muita qualificação, como é o seu caso, para poder defender essas questões de Minas Gerais. A gente torce para que o eleitor faça a melhor escolha. A gente está fazendo a nossa missão aqui, que é de apresentar os pontos de vista, o que cada candidato tem a ofertar, tem a trabalhar por Minas Gerais. Parabéns pela disponibilidade de ser o candidato do PSDB ao governo de Minas. Muita sorte nessa caminhada e em todas as próximas. Obrigado a vocês que estiveram conosco aqui no canal Viver Brasil. E deixo aqui a fala para você encerrar com a sua mensagem. Obrigado, Gustavo. Um abraço para o Paulo. Parabéns pela iniciativa do canal Viver Brasil. E eu estou fazendo a minha parte, eu só posso fazer a minha parte, agora com o eleitor mineiro. Obrigado a você que esteve conosco e a gente volta a partir, no caso aqui desse especial Eleições 2022, a partir de segunda-feira, dia 3 de outubro. A gente espera que já tenha se resolvido aí, ou no primeiro turno, ou a gente esteja a caminho do segundo turno. Obrigado a você e até o próximo.